todo o balanço que a gente vai fazer a partir de agora sobre a área social do município, os projetos, os desafios, o que aconteceu neste ano e o que se projeta para 2026. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação do município tem um papel importante para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Também comanda programas habitacionais, serviços de acolhimento, tem no seu guarda-chuva o CRAS e tantas outras iniciativas. Lia, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos o convite, né, André, a toda a comunidade também. O nosso boa tarde, nesse dia hoje que nos parece um inverno, né? Deu para puxar até essa chuva é uma bênção também. Um casaquinho aí, isso, né? Isso. Lia, são quantos meses na secretaria? Nós estamos agora, né, desde o dia 10 de março, fecharemos então praticamente 9 meses, né, nesse dezembro. É um período de grande desafio, né? Apesar de ser um curto espaço de tempo, fizemos, muitos desafios, como você mesmo falou, que nós enfrentamos nesse período, né? A tua secretaria ali é a que tem o menor orçamento dentro do... Ela tem agora, claro, com a área habitacional, não um incremento, né? Mas o nosso orçamento realmente, assim, ele não é um valor muito elevado diante de outros como a educação, a saúde, Sim, né? Que são o carro-chefe, sem dúvida nenhuma. E nós temos muitas emendas, né? Muitos recursos que nós recebemos também que vêm auxiliar. Então, não são só recursos próprios também, né, que nós temos. Perfeito. Bom, a gente começa falando, Lia, então, né, daquilo que você mais dedicou energia nesse ano de 2025. A gente, quando fala na secretaria, hoje se fala a Secretaria da Assistência, mas ela tem uma gama muito maior que isso. Ela tem toda a área habitacional, a área do trabalho, como você mesmo falou, essa área do acolhimento de muitas crianças que nós tivemos também durante o ano. Então, ela é muito ampla e, ao mesmo tempo, não é um trabalho que ele aparece como, por exemplo, você asfaltar uma rua, né, Andrei? A construção das casas também, que é o que vai ocorrer agora ao longo de 2026. Há todo um trabalho que é feito, principalmente com a equipe de técnicos lá no CRAS, que é esse acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, como você disse, crianças, adolescentes, idosos. Hoje mesmo pela manhã nós tivemos o encerramento no ano do grupo de idosos prioritários, que hoje nós temos 22 idosos, que é encontros quinzenais, que ocorrem no Centro Social Progresso, aonde é trabalhado todo esse serviço de fortalecimento de vínculo, de inclusão. São muitos idosos que eles têm muita dificuldade de locomoção, muitas vezes eles vivem em situação de isolamento, são acompanhados por nós e também pela Secretaria da Saúde através dos agentes de saúde. Então, é um trabalho grandioso, com toda certeza, mas que ele fica lá nos bastidores, né? A mesma situação com as crianças também. Muitas coisas nós não podemos divulgar, casos que acontecem, nós não podemos realizar, não podemos fazer isso, mas a equipe ela está incansavelmente trabalhando diariamente, como nós sempre falamos, cada dia é um desafio. Você acha que hoje conseguir resolver tal situação, quando você chega, já vem mais uma, vem outra, né? Então, é um trabalho constante e temos uma equipe muito boa e muito qualificada para isso, né, dentro do CRAS. Na Secretaria da Saúde, o Rogério esteve falando ontem aqui que houve um aumento da procura do serviço público por conta, segundo a leitura dele, de uma crise que está instalada aqui na região, né, envolvendo o agronegócio, envolvendo aí juros altos, todo esse cenário econômico que está atingindo a todos aí e que deixa o público mais pressionado porque as pessoas migram, né, dos seus planos, né, dos seus orçamentos para tentar buscar algo aí no atendimento da prefeitura. Na assistência social, Lia, essa leitura é possível de fazer também? Ou seja, quando a gente tem uma crise hoje instalada no agro, instalada em algumas empresas, a população em geral com poder de compra muito baixo, vocês percebem que existe uma demanda maior lá e isso foi percebido nesse ano, por exemplo, em números de Bolsa Família, em números de pessoas que estão
tendo dificuldade, inclusive, de garantir o básico da sua subsistência? Assim, uma leitura que eu consigo fazer agora, acredito que nós ainda teremos o resultado, né? Acredito que isso no próximo ano ainda deve refletir mais. Em números assim de atendimentos de cesta básica, por exemplo, eles permaneceram, não houve um aumento muito grande. Nós tivemos agora em torno de 900 cestas básicas que foram entregues durante o ano, e desse público muitos se repetem, né? Não quer dizer que você atendeu 900 famílias. Alguns eles são famílias que estão com dificuldade de sair de uma situação. Eu posso dizer que nós, dentro da assistência, em números ainda não se observou tanto isso, mas eu acredito que ainda vai ocorrer. Né? Um cenário de desemprego, por exemplo, ele vem refletir lá. Porque quando a família ela vai encontrar dificuldades de colocar a comida para dentro de casa, né? Que você não vai... Você pode abrir mão de outras coisas, mas questão de saúde, alimentação, isso tudo é mais emergente, né? Você não vai conseguir fugir disso. E ainda penso que nós não estamos sentindo essa dificuldade lá, apesar de que eu vejo um aumento, sim, nos atendimentos a casos de crianças, né? Que eu observo é uma desestrutura das famílias. Isso que eu estou observando a maior dificuldade dentro que não está diretamente ligada à desestrutura financeira. Mas isso vai ocorrer ainda. Eu observei alguns casos atendidos que às vezes eu tenho o mesmo procedimento que eu tinha na Corsã. Eu prefiro ver os atendimentos, escutar as pessoas que estão sendo atendidas, que ali você vai conseguir ter uma dimensão de como está a situação e visualizarem na frente o que você pode fazer. E o que eu vejo muito é a desestrutura das famílias. Isso que está... muitas crianças, às vezes, casos que são atendidos, os pais são separados, há uma dificuldade de encontrar a família extensa, que é o avô, a avó, né, um tio, uma tia. Essa estrutura na família que penso que nós teríamos que, num futuro, pensar nisso. Falarmos também das crianças com autismo. Hoje nós temos crianças, logo nós teremos adultos. Então, essas situações eu sempre vejo que nossa secretaria tem que ter esse olhar. E você só vai ter observando os casos que são atendidos lá dentro, né? Lia, crianças com autismo acabam indo também ao atendimento da assistência? Teve alguns casos, assim, principalmente mães que acabam ficando sozinhas na criação desses filhos. Tem, sim. Tem casos de mães, por exemplo, que na alimentação é muito difícil você conseguir um regramento na alimentação. Então, é um trabalho que tem que ser feito dentro da família. A gente vê hoje os pais estão se adaptando à nossa nova realidade que nós estamos enfrentando. Então, nem os pais estão preparados para isso. Então, quanto mais profissionais tiverem, quanto mais nós pudermos dar essa assistência, é perfeito, né? Sim. Lia, uma pergunta chega aqui, ela é tão simples, mas eu vou deixar para você responder. Quando a gente deve entrar na assistência social, lá na secretaria, e quando a gente deve procurar o CRAS? As pessoas ainda têm essa dúvida. Porque, na verdade, o CRAS, ele teve, eu não lembro bem exatamente o ano que ele foi implantado, tá? Foi uma necessidade que realmente se tem. Dentro da assistência tem o CREAS também, que você vai aos atendimentos de alta complexidade, que hoje nós não temos em Birubá, então tudo é no CRAS. O CRAS, você se volta mais a situações como essa, situação alimentar, situação de atendimento de uma criança, às vezes, que sofreu um abuso, dificuldades até dentro da escola. Muitas vezes nós trabalhamos isso, porque nós também temos o centro social, que você trabalha o turno inverso. Então, o CRAS ele está voltado, sim, a crianças, adolescentes e idosos. Quando nós falamos em situações mental, né, saúde mental, que aí sim você vai precisar do psicólogo, do psiquiatra dentro da saúde, aí sim são situações que estão lá no CAPS, né, que eles atendem lá. O CRAS lá seria realmente, nós chamamos
Até os recursos que vêm, eles vêm separados, né? Que você vem de atendimento básico, complexo, de alta complexidade, ele está dividido. Então, CRAS seria isso mesmo, essa vulnerabilidade, ou seja, eu estou precisando de ajuda na questão alimentar, na questão com criação com os filhos, né? Eu tenho um idoso lá que a família não está mais conseguindo dar a estrutura que aquele idoso precisa, nós tentamos auxiliar. Nós temos hoje um convênio com o lar do idoso, mas quando nós falamos em saúde mental e nós estamos aos poucos fazendo essa separação, nós estamos falando de Secretaria da Saúde, o CAPS, né, que inclusive em breve nós teremos uma nova unidade, né, uma construção própria que também vai facilitar muito mais atendimentos do que hoje nós temos lá no local que está. Então, tudo entra pela assistência social, pela porta da secretaria. Isso. Não tem gente entrando lá no CRAS. CRAS. No CAPS. Você No diz CRAS. no CRAS. Os atendimentos, os técnicos estão lá no CRAS, tá? Eles ficam lá no CRAS. Então, hoje nós temos o CAPS, que é saúde mental através da saúde, que é vinculado à Secretaria da Saúde. Sim. O CRAS, que é o Centro de Referência de Atendimento Social, é dentro da secretaria, porém, os atendimentos são feitos lá e na secretaria. Né? Nós temos as duas. Geralmente, cesta básica, hoje, deveria ser dentro do CRAS o atendimento, mas nós vamos passar por reforma agora, e ele está ocorrendo dentro da secretaria, tá? Então, as pessoas, às vezes, o CRAS é uma coisa, a secretaria é outra. Não, o CRAS ele faz parte da nossa Secretaria de Assistência, é um braço, assim como o Centro Social Progresso e o Centro Social Floresta também, tá? Então, esses são os braços que nós temos dentro da secretaria. O atendimento habitacional ocorre dentro da secretaria, lá na assistência, né? Não é no CRAS, mas no fundo, né, Andrei, está tudo interligado. Está tudo interligado, né? As pessoas ainda não sabem, chegam na assistência. Não, esse atendimento está lá no CRAS. Os técnicos, muitas vezes... Quais são os atendimentos, Lia? Então, já respondendo, quais são as pessoas que devem direto ir para o CRAS? Quais são essas pessoas? Quando você precisa encaminhar um BPC, por exemplo, né, um aposentado que não consegue aposentadoria, a equipe lá encaminha o BPC. Vai direto no CRAS, Isso. não precisa ir CAD único, que você tem que atualizar o CAD, né? Quando ocorre alguma alteração familiar, uma mudança, um membro da família que não está mais, vai até o CRAS, que tem atendimento lá do CAD único. Cesta básica, o ano que vem volta a ser no CRAS, após a reforma, que nós vamos ampliar lá. Então, o ano que vem passa a ser lá, hoje está na secretaria, mas vai voltar lá. Então, esse atendimento que você está precisando de um psicólogo, de um técnico, de um assistente social, você vai direto no CRAS. Direto no pode CRAS. Ir lá. Isso. Muito Hoje bem. o prédio da secretaria ele está em frente à escola, lá, né, numa casa, ela é alugada. A gente espera que em breve, a própria prefeita fala sempre isso, né, desde o início da gestão, de que você diminuir o número de aluguéis, tentar prédios próprios, então sempre se busca isso. Mas hoje, então, a gestão, no caso, ocorre lá em frente à escola, na Santa Terezinha, e o CRAS é abaixo da prefeitura ali, que vai passar por uma reforma. Agora nós conseguimos um recurso com o Estado, né? Reforma sempre vai dar trabalho, mas... Legal. Quantas pessoas trabalham hoje na secretaria como um todo? Elas são em torno de... Hoje nós temos... Vamos nomear, tá? Até para que as pessoas saibam. Nós temos 4 assistentes sociais que estão lá no CRAS. Concursados. Isso, concursados. Temos a psicóloga também, que atua no CRAS, porque ela faz esse atendimento junto com os idosos e também no Centro Social Progresso. E temos uma assistente administrativa lá no CRAS, tá? E a coordenadora, que é a Raquel. Aí nós vamos no Centro Social da Progresso. Lá Raquel... a Raquel Novelo. Novelo, isso. Lá no Centro Social Progresso, que é o trabalho que se faz os grupos de artesanato, com os idosos, todo esse apoio que se faz aos bailinhos. Hoje, por exemplo, tem o encerramento do ano, né? Lá nós temos a Márcia, que é a coordenadora. Em breve teremos também uma colega lá que deve apoiá-las, né? E tem as oficineiras, que trabalham com as oficinas, e as meninas, o apoio da limpeza e da cozinha também, né? Tem a Miriam e a Rose lá. Vamos para o Centro Social Floresta, que é o turno inverso das escolas. Temos a Aline, que é a coordenadora, temos 3 colegas lá que trabalham... Aline Loyland? Isso. Vildes? E temos a Lisa, a Andréia e a Simone, que elas são auxiliar de ensino, elas são cedidas, né, para trabalhar com as crianças nesse turno inverso. E também as diversas oficinas que nós realizamos lá, que aí é terceirizado.
O Centro Social Floresta é o Nestor Mendes? Isso, esse aí, Nestor lá Mendes. em cima, que também está em ampliação. Nós teremos agora uma nova sala que está em ampliação lá, que vai servir para um centro de referência de atendimento também a mulheres. E estamos pensando em montar uma sala de informática lá, porque nós também conseguimos o recurso da consulta popular, que vai vir para incrementar o CRAS. E nós visualizamos assim que você precisa algo para os jovens, né? Os jovens, então, essa área de informática mais moderna, falamos no Canva, nas redes sociais, comentamos até, de repente, comprar uma impressora laser para chamar esses jovens lá para dentro, né? Apesar que já tem a oficina para as crianças. Então, essa sala que está sendo ampliada lá também vai vir a complementar esse serviço. E dentro da secretaria, daí nós temos lá, tem a Ana Salete, que é assessora, né, a Nelva, que hoje está na habitação, e tem os meus braços direitos lá, que é a Gabi e a Vanderleia também, que ajudam muito, né, toda essa parte burocrática, né, que hoje está muito complexa. Os projetos que você tem que cadastrar agora, a consulta popular, por exemplo, você tem um prazo curto, você tem... Então, tudo isso demanda muito trabalho, e tem essa equipe lá. E o Júlio, que é nosso motorista também. Ela é uma equipe enxuta, mas, porém, com muitas responsabilidades, né? Todo dia é uma correria. Alguém me perguntou sobre os dados do Bolsa Família em Ibirubá. Março de 2025, famílias beneficiadas 216, número de pessoas beneficiadas 602 e o investimento de 141.667. Como é que está a tua leitura, Lia, sobre Bolsa Família? É possível a gente extingui-lo, né, por conta do cenário que Ibirubá oferece de empregos, oportunidades, ou isso é utopia? Nós temos, hoje já diminuiu, tá? Hoje já diminuiu esse número, já está em torno de 190 famílias. Baixou umas 20. Baixou. O que me chamou a atenção, as pessoas muitas vezes se preocupam com essa questão do Bolsa Família, que é o recurso federal que vem, né? Há alguns meses, o secretário da Assistência de Espumoso nos visitou por algumas questões que nós tínhamos e comentamos o número de famílias. Ele foi impressionado porque ele disse que lá são em torno de 800. Aqui do lado, né, o município do lado. Nossa! E isso me chamou muito a atenção. 800 famílias, e nós não temos nem 200 exatamente, aqui. Nossa, hein? Porque o governo do estado implantou um programa em que nós olhamos para tentar nos habilitar, que eles fariam um atendimento direto a famílias que que foram atingidas pela enchente, né, devido a todo isso que aconteceu no estado, em que você teria que ter no mínimo 100 famílias que precisariam de atendimento direto, né? Viria equipe do estado com carro, e nós não conseguimos essas 100 famílias. Nós não temos 100 famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade. E aí, por isso que nós levantamos, eles disse, nossa, mas vocês têm só esse número de famílias? Eu disse, o que é isso? Isso é toda a cidade em si, o que ela pode proporcionar às pessoas, porque você vê muita gente vindo de fora trabalhar aqui, né? Então, você vê que o município ainda oferece muitas oportunidades, mas mesmo assim nós temos um número de famílias. Nós procuramos, durante o ano, trabalhar com essas famílias, ofertando vagas de emprego, cursos, mas no ano que vem isso vai ser ampliado. Teremos agora também um Qualifica RS, muitos cursos que serão ofertados, e a prioridade serão pessoas do Bolsa Família. No último encontro que nós tivemos, agora no dia 27 de novembro, foi isso que nós levamos a essas famílias. Você precisa ofertar a elas oportunidades e que elas tenham uma visão de sair desse cenário de dependência para uma independência, digamos assim. Você conversa com elas, né, Lia? E você recebe que tipo de retorno, assim, quando você desafia elas a se qualificar, né? Vamos tentar sair da dependência. É uma coisa fácil de fazer? Não, não é fácil, Andrei. Não é um trabalho para que você faça num ano. Não é prático, vem aqui, toma o teu emprego e sai. Porque há muito medo, né? Muita insegurança. Você sai de um recurso que você estava levando do governo federal ali para uma incerteza. Por exemplo, você precisa um emprego que você se adapte, né? Muitas mães têm muita dificuldade de conseguir alguém para deixar os filhos. Sim. Então, tudo isso implica em
uma certa resistência, que como eu converso com a equipe, é algo que a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Uma família, você não vai conseguir em 1, 2, 3 anos tirar ela daquela situação, mas é algo que tem que se pensar no futuro. Eu sempre tive esse olhar para as famílias que chegavam lá, os filhos. Os filhos estão na escola, já estão em idade para ser um jovem aprendiz. Em que espaço a gente poderia inserir eles para o mercado de trabalho, para cursos? Tem aqueles que estão na informalidade também recebendo o Bolsa Família, Tem, recebendo um bico, né? Isso, e o que tem que pensar? Para uma aposentadoria, tudo isso dificulta. Ou seja, percebo bastante que é essa insegurança das famílias. Sim. Então, o poder público tem que ofertar políticas em que elas sintam essa segurança para sair daquela realidade. E já soube de casos que isso aconteceu, pessoas que estavam totalmente dependentes, uma mãe solo, inclusive hoje ela trabalha, o filho participa das atividades do Instituto Filhos do Coração, ou seja, tem como ser feito, porém é um trabalho lento e longo que tem que ser... De muito acompanhamento. De muito acompanhamento. E nisso, o que é importante? Vocês também, vou dar um exemplo, Lions, vocês devem perceber isso. As entidades, as ONGs, têm um papel fundamental nesse processo. Isso não pode ser só o poder público que tem essa responsabilidade. Eu vou citar no Trivital também, que é o nosso time de vôlei e futsal. Nós temos a equipe base e esse ano eu tive que me afastar. A prefeitura realmente me tomou muito tempo e eu não consegui participar da formação. Quando eu retornei agora, que nós estamos com o campeonato municipal, me surpreendeu filhos de pessoas que são atendidas na assistência estão lá. Então, isso que é muito importante, essas associações, entidades, enfim, é um braço também do poder público. Essa evolução, inserir eles em... Nós sempre falamos, quando você entra numa quadra de vôlei, por exemplo, você não está só jogando, você está interagindo com pessoas, você está tendo disciplina, tendo responsabilidade. Então, isso é muito importante, né? O esporte sempre foi, né, Lia? E aqui eu coloco a minha frustração por a gente não ter mais os campeonatos municipais como a gente tinha 10, 15 anos atrás, né? Trazendo esses jovens na categoria de aspirantes, principalmente, né? Isso. Hoje o futebol de Birubá ele virou um esporte caro de se fazer, porque se paga muito jogador, se paga muito caro, porque tudo envolve o interesse do título, né, de ter um troféu lá que vai só para juntar poeira depois, na verdade. E aí nós temos também o Instituto Filhos do Coração. Hoje, por exemplo, eles têm um evento na Casa de Cultura também. Muitas crianças que... Hoje, famílias, né? Exatamente. Muitas famílias que são assistidas, os filhos estão lá, estão tendo aquele compromisso. Então, é muito importante. A cultura, o esporte é fundamental nisso. Tirar eles da ociosidade, né, da vulnerabilidade, de ter algo para eles fazerem, e aí eles conseguem se sentir integrados dentro. Porque antigamente, assim, hoje nós mesmos comentávamos, a gente era obrigado a fazer as coisas, né? Você era obrigado a estudar, você era obrigado, e os jovens, hoje está um pouco difícil isso. As crianças estão diferentes. Sim. Você tem que... fazer com que eles sintam essa vontade de participar, de ser ativo, claro. E, olha, no Trivital, Lions, Instituto Filhos do Coração, vai depender de jovens que venham e deem continuidade. É isso, porque a gente vai cansando, né? Verdade. O Pedro Henrique Stefanello parabeniza a secretária Lia pelo excelente trabalho à frente da assistência. Sua gestão comprometida tem dinamizado a secretaria, fortalecido as ações e feito grande diferença aí no atendimento às pessoas que mais precisam. É muito bom trabalhar ao seu lado e acompanhar de perto a dedicação com que conduz cada projeto. Aline Vildes Neuland também nos acompanha aqui, manda os parabéns à secretária pelo trabalho, estamos juntos. Maris Regina de Andrade Nicolodi também manda os parabéns pelo trabalho da secretária Lia. E o Cristiano Gomes também deixa um positivo aqui. Lia, um assunto que a Ibirubá debateu desde a eleição, né, e vem ainda nesse compasso de espera para muitas pessoas, é uma casa própria, é um lar para chamar de seu.
E para assistência social, eu acredito que a pasta da habitação, né, diariamente ela fica atenta se surge algum programa, se surge alguma oportunidade a nível de estado ou de Brasil, né, para poder alavancar, porque se não vier, é difícil a gente conseguir sozinhos aqui no município fazer, né, com que o déficit habitacional dessas famílias de baixa renda seja resolvido. Qual é a novidade? Qual é o desdobramento final que você tem aí deste ano de 2025? É muito positivo. Quando eu fui convidada, recebi o convite, seria para a pasta da habitação, e realmente eu pensava isso, como que nós faríamos, como que nós contemplaria essas famílias realmente necessitadas e que precisam. Acompanhamos em alguns municípios os programas que eles tinham e você visualiza muitas oportunidades. Porém, como a nossa prefeita sempre diz, nós estamos num ano difícil, entraremos num ano mais difícil ainda, 2026, por conta de toda essa crise que está ocorrendo. E aí, nesse cenário, nós conseguimos essas 60 casas, né? Numa área comprada à vista, sem financiamento, muito arriscado realmente. Eu parabenizo essa gestão pela coragem desse feito, que vai viabilizar essas 60 moradias a princípio. A gente sabe que lá terão alguns lotes que sobrarão ainda, que se fará outro edital, assim como o condomínio, o loteamento que foi feito ano passado, também lá nos Altos da Floresta, que estava parado. Nós voltamos e demos andamento. O Novo Horizonte? Isso, o Novo Horizonte estava parado, né? Poucas famílias lá tinham sido encaminhadas o seu financiamento. Habilitadas, né? Isso. Voltamos com esse processo, estamos na etapa final. Também deverão sobrar lotes ali. Acredito que no total a gente consiga no mínimo mais uns 15 lotes ali, juntando os dois loteamentos. Então, isso é muito positivo porque nós lá dentro da assistência, além de você saber dessas famílias que você desembolsar o aluguel mensal, colocar comida na mesa, escola, despesas médicas, tudo que, por mais que nós temos uma saúde que funcione, ela realmente funciona, há outras necessidades também, é muito difícil. E isso é todo mês, né? Todo mês. Acompanhei famílias que tiveram redução de horas extras, por exemplo, nas empresas que trabalhavam. Então, você vir com essa notícia que no primeiro ano de gestão você consegue contemplar com 60 casas, 20 do governo federal e essas 40 do governo do estado, é muito positivo, é muito gratificante para nós que estamos ali. Na área habitacional de reformas, por exemplo, hoje a Nelva me passava que já foram cerca de 50 famílias que foram beneficiadas com algum auxílio para reforma. Porém, há casas que não têm mais como reformar. Ou seja, ficou muito tempo essa demanda. Então, também tem que se pensar nisso, né? De repente, essas famílias retirar dessa residência, construir uma nova, enfim, muito ainda a se fazer. Mas num primeiro ano, assim, porque a gente fala sempre um ano, né, André? Mas, na verdade, até organizar a casa ali, já foram 2, 3 meses. Então, nesse tempo, não foi muito feito. Então, é muito curto espaço de tempo mesmo com essas conquistas. Que legal, Lia. E o déficit hoje, você mentaliza quantas residências? Olha, para essas, nós fizemos um breve levantamento, né? Essas 60 casas nós já teríamos contemplado que seriam atendidas. Porém, não se tem um número exato hoje. Qual é? Qual é o número de pessoas idosas que estão residindo de aluguel? Qual o número de famílias que realmente são atendidas pela Prefeitura Municipal e você ofertar uma habitação melhoraria? Não se tem esse número. Nós pensamos no início da gestão ali em fazer essa consulta, a exemplo do que aconteceu em Nometoc. Lá isso eles fizeram. Porém, ainda não é o momento. De repente, no próximo ano, a gente faça isso para quê? Para que você consiga fazer mesmo, né? Olha, um estudo. Nós precisamos, ao longo de tantos anos, mais X habitações. Tantas habitações, de repente, para o faixa 1, né? O faixa 2. Então, é algo que tem que se pensar no futuro para ter um número exato. Nós sabemos partindo das pessoas que vêm até a assistência, mas com certeza deve ter mais, né? A Aline Wildes Neuland diz que, quem sabe, muitos não sabem, mais uma vez na semana tem a professora Dioneia, do IFE, que faz aulas de handebol no ginásio da Floresta e no ginasião para os jovens interessados. Tá? A professora Dioneia, então,
uma vez por semana ela faz aulas de handebol Isso. no ginásio da Floresta. O E IFE também no ginasião aqui. Isso. O IFE tem um papel muito importante porque nós temos também uma oficina lá que é realizada com os idosos. Nós temos a capoeira também com a Prof. Rita, que é feita em parceria com o Instituto Federal. Então, né, a gente observa assim, né, não é só a prefeitura, a gente tem Aliás, muitas... esses vêm para ajudar a prefeitura de fato, Isso, né? Eles exatamente, colocam o seu exato. serviço à disposição da prefeitura Eles para têm que a os prefeitura projetos lá e possa... trazem dentro, porque hoje é uma carga muito grande em cima dos municípios. Sim. A responsabilidade, ela recai toda nos municípios, e aí... É um saco esse sem apoio. fundo, né, Com Lia? Qualquer certeza. setor que a gente Isso. for hoje para dentro do público aí, saúde nem se fala, nunca vai ser 100% Não. contemplado, porque sempre vai ter aquele que... E quando nós falamos assim, já houve muitas críticas, né, sobre a cesta básica. Quando uma família, ela recebe um não construído, que ela não simplesmente chega lá e diz, não, você não vai ganhar, há todo um trabalho por trás disso, porque ele é um benefício eventual. Inclusive, isso é uma nova resolução agora, dizendo que o próprio Conselho da Assistência tem que fazer o acompanhamento, porque se você reiteradamente precisa fornecer uma cesta básica para uma família que não pode, inclusive, há algo de errado. Essa família tem que ser trabalhada. Aí você faz visita domiciliar, você analisa a situação das pessoas que compõem ali. O que nós podemos ofertar? Colocar, de repente, um jovem, trabalhar como jovem aprendiz, encaminhar a criança no turno inverso do centro social, a mãe está precisando de um acompanhamento psicológico, o que precisa ser feito por essa família? Então, não é que a prefeitura está negando o alimento, algum motivo existe, porque é muito importante frisar, é um benefício eventual. Fui demitido, esse mês eu não tenho condições de levar comida para minha família, a assistência está ali. Porém, o que nós vamos fazer? Bom, tem o Cine, vamos tentar uma nova vaga de emprego, esse acompanhamento feito pelos técnicos. Porém, até hoje, nesse ano, foi cerca de 5.000 atendimentos que são feitos. Claro que muitas vezes nós não conseguimos. Então, a população ela pode fazer denúncias no Disque 100 de situações. Nós recebemos, por exemplo, assim, um caso de uma família que se soube... Hoje você não... Antigamente você falava aquela família composta por fulano, hoje já não. Muitas vezes há muita mudança dentro do núcleo familiar. Nós recebemos, por exemplo, uma denúncia de que 2 pessoas residiam na mesma casa e cada um ganhou uma cesta básica. Foi denunciado, porque realmente não pode. Ela destina-se a um grupo familiar. Então, a Bolsa Família, aquela família lá, ela não precisa, estão trabalhando, eles têm renda e tal. Nós não temos como saber de tudo isso, mas hoje existe o Disque 100, pode ser denunciado. Um idoso lá está sofrendo maus tratos, que vem muito hoje, recebemos muito isso. A equipe se desloca até lá para fazer o atendimento, fazer o estudo social, ver o que está acontecendo. Ou seja, é um número grande de atendimentos, mesmo assim nós temos ciência que nós não conseguimos alcançar tudo Sim. dentro do município. E tem aqueles que não querem ajuda, né, Lia? Exato, aconteceu na semana passada. Tentam, vão atrás e a pessoa já... Já não. Na semana passada nós tivemos um caso desse, em que nos foi chamado, inclusive através da saúde também, porque nós sempre tentamos trabalhar interligados, né? Principalmente as 3 secretarias. Saúde, assistência e educação, onde que você tem um núcleo ali que é mais atendido. Recebemos uma informação, olha, tal família está passando a necessidade. Foi agente de saúde junto com a assistência social e eles não quiseram ajuda. Não, nós não precisamos, nós estamos bem. Então, muitas vezes você olha de fora, você acha que sim, mas lá dentro eles... E nós não podemos obrigar ninguém a querer ajuda, né? Sim. Então, é um trabalho diário, né? A gente está todo dia lá na luta, tentando amenizar essas situações. Assim como eu tenho muito orgulho de dizer que durante esse ano, hoje, nesse mês, nós não estamos com nenhuma criança acolhida em instituição aqui de Birubá, nenhuma criança, e nós tínhamos, a gente conseguiu
as crianças que estavam, as famílias acolhedoras, que é um trabalho excepcional e maravilhoso, essas famílias que acolhem. Hoje nós temos somente 2 ainda, que são gêmeas, né, que estão acolhidas, que já estão em processo de adoção. Então, isso é grandioso, né? É um trabalho, como eu disse no início, ele não está ali visível, mas ele é todo dia feito, porque essas crianças, por exemplo, que estão para adoção, a equipe técnica, o assistente social e o psicólogo estão toda semana acompanhando, toda semana estão ali visitando, né? E então isso é grandioso, há coisas boas sim que a gente certeza, consegue. né, Lia? Hoje a Casa de Acolhimento em Ibirubá é um projeto que se debruça esforços sobre ou ela ficou em stand-by? Ela está em construção, né? O prédio está em construção, agora nós recebemos recursos do cercamento também, porém a forma como ela vai operar ainda está em análise. Né? Aonde está sendo construído? É lá no bairro Hermani. Lá no bairro Hermani, ali, se eu não me engano, é no Tonini, a rua que ela está. Uma casa de acolhimento Isso, é uma casa de acolhimento regional. Ela não é do município de Ibirubá. Apesar do município ter ofertado o terreno, ter dado uma contrapartida, é um recurso da consulta popular, mas a forma dela operar ainda está em estudo, né? Porque quando ela foi criada, não foi feito esse planejamento. Sim. Quem vai pagar? Vai ser quem vai pagar. Quem vai sustentar lá as pessoas que vão trabalhar lá, todas as despesas que esse espaço vai gerar. Ela tem a previsão de 20 vagas e o custo para manter a casa seria em torno de R$ 11.000 por vaga. Então, é um custo muito alto, que aí os municípios, os prefeitos estão estudando como que vai ser. E o município de Ibirubá não pode assumir essa carga sozinha, né? Sendo que ela é uma casa regional. Nem então, tem demanda? Né? Não temos hoje. Nós não temos, como eu disse, né? Claro que a gente sabe de crianças que logo poderão ser acolhidas. Nós temos casos, sim, que são acompanhados pela rede de proteção, mas hoje nós não temos nenhuma criança acolhida, diferente de municípios vizinhos que já têm um número mais elevado. Por isso, eu sempre destaco, nós falamos a todo momento e procuramos as famílias acolhedoras, porque a família acolhedora ela vai receber por isso, por criança que ela acolher, e ela vai ofertar um lar, essa criança vai poder ir na escola, frequentar o centro social, fazer outras atividades, ou seja, ela continua vivendo numa casa, com uma família. Não que não tenham instituições que, de repente, ofereçam isso, mas é muito diferente. E ela está aqui, né, a próxima família. Nós tivemos casos de uma menina que era acolhida, que ainda tinha contato com o irmão, né? Então, é importante. A família acolhedora, semana passada, a equipe esteve em Porto Alegre participando de um seminário, porque o Ministério Público ele está apostando muito na questão da família acolhedora. Então, todas as vezes, com certeza, que eu vir aqui, que colegas virem aqui, a gente vai destacar isso. Nós precisamos, em Ibirubá, famílias que se cadastrem, porque posso precisar, por uma noite, acolher uma criança, uma semana, um mês, mas eu preciso uma família que acolha ela, que ofereça um amor, um carinho, uma proteção que ela não estava tendo, até que nós preparemos a família para que essa criança retorne ou encaminhe para adoção. Né? Nós temos 2 famílias acolhedoras em Ibirubá, Lia? Hoje nós temos 2, Uma delas está habilitada, né? Nós precisamos dela uma noite, inclusive, ela acolheu uma criança por uma noite. A outra família está com 2 meninas que estão em processo de adoção. Então, permanecerão 2. Só que no momento que, por exemplo, o Conselho Tutelar chega com uma situação de uma criança que eu preciso acolher, eu tenho hoje uma família. Amanhã pode acontecer a mesma situação, eu não vou ter. Né? Então, nós temos essa dificuldade. E a saída daí é mandar para a Lagoa Vermelha? Isso. Se o juiz determinar, né, que seja realmente retirado e que o juiz sempre procura que a gente encaminhe para a família acolhedora, porque eu vejo assim que o Ministério Público é uma tendência muito grande que eles vão ter. E depois, se não, para a instituição. Porém, é muito difícil conseguir vagas em casas de acolhimento na próxima. Nossa mais próxima seria que nós temos o convênio Lagoa Vermelha. Boa Vista do Buricá, já tentamos uma vez, é muito difícil conseguir vagas. E o custo
Hoje, por criança, você recebe um salário mínimo para ficar com a criança. Família, né? A família. E o município paga quanto para Lagoa Vermelha? Lá está 3.500 a vaga, a última que nós tínhamos, né? Não sei Mensal. como está agora, mas nós já tivemos crianças em uma instituição que era 13 mil reais o custo mensal. Isso. Mais do que esses 11 que estão sendo projetados aqui. E daí essa criança, por exemplo, que estava nessa residência, nós começamos a trabalhar no núcleo familiar para que ela conseguisse retornar para a família. Sim. E a família queria que ela retornasse. É uma família que vai ser sempre assistida pela saúde ou assistência. Porém, a criança está em casa, com a família, né? Na sua cidade. Na sua cidade. Ou se relacionando com seus amiguinhos, seus colegas. E já aconteceu, por exemplo, de lá nessa instituição ela precisar de internação médica, a família está longe, nós temos que levar a família. Então, sempre é melhor permanecer aqui. E nós vamos conseguir isso através da família acolhedora. Como eu disse, Ana Andréia, as pessoas se preocupam com o apego. É claro que vai ter o apego. Você vai ter o apego àquela criança. Nós tivemos casos aqui de crianças que ficaram muito tempo na família acolhedora, que não pode. Nós tivemos a visita da Conselho da Infância e Juventude de Porto Alegre, que vieram aqui, elas nos cobraram isso, e foi feito um trabalho com todo o Ministério Público, que se mexeu e essas crianças foram para adoção. Porque realmente, se você fica muito tempo, você cria o apego. Mas é como eu disse, muitas vezes é só uma noite, uma semana. Você tem o retorno financeiro por isso, mas muito mais que isso é você ofertar um abrigo a essa criança. No momento que todos os trâmites, como eu disse, ou você prepara a família para o retorno, ou ela vai para adoção, né? Conforme Sim. o caso. Quando você recolhe uma criança, a primeira coisa é você procurar dentro da família alguém que possa ficar. Mas hoje está muito difícil isso. Então, você vai para a família acolhedora, se não der certo, aí instituição. Agora, você imagina uma criança, de repente, que aconteceu agora há poucos dias, que foi só preciso uma semana. Você vai até a Lagoa Vermelha levá-la, depois você tem que buscar, né? É um transtorno muito grande. Sim. Então, fica aqui nosso recado a quem estiver ouvindo e quiser ter essa doação. A gente está precisando, sim, de famílias cadastradas. Qual é o passo a passo, Lia, para quem quer? Vai passar por uma avaliação, a família acolhedora isso. Também, né? A primeira coisa é manifestar o interesse. Isso pode ser feito tanto no CRAS ou na própria secretaria. As equipes aí, entra a equipe técnica, o assistente social e a psicóloga, que vão visitar a residência, visitar a família, tem toda essa avaliação que depois vai para o juiz aceitar ou não. Que na última família, por exemplo, não teve problema, ele aceitou e ela fica cadastrada, né? Então já está ali, fica de reserva, aguardando que nós não queremos que aconteça, Sim. né? Mas infelizmente acontece. Com certeza a gente vai sempre precisar. Clara Wildes diz que é um trabalho árduo, mas muito importante para crianças e idosos, aí, a assistência social. Então, Lia, para ir destacando já aí para finalizar já a nossa participação, 2026 deve ter aí um desafio ainda maior. O que você está esperando? Muito maior. Por quê? Foi um ano de adaptação. Um ano em que nós, como todos sabem, né, houve mudanças durante a gestão da secretaria, novas pessoas entraram. Nós tivemos que organizar os fluxos, aprender como funcionava e, mesmo assim, nós conseguimos fazer muito. Porém, nós já estamos agora, no mês de dezembro, planejando 2026. O que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos incrementar. Por exemplo, hoje, nós temos o encerramento do bailinho hoje, né? O tradicional baile das quartas-feiras à tarde no Centro Social Progresso. Porém, as pessoas que estão indo lá, nós sabemos que elas têm condições de se deslocar, elas vão lá se divertir, mas há muitos idosos que estão em casa, que nós precisamos ter esse olhar, fazer uma visita, convidar, agregar novas pessoas nesse processo, tanto do baile quanto das mulheres que se reúnem nos grupos de artesanato. Conversamos há poucos dias que nós temos que ter algo para os homens também da terceira idade. O que nós podemos ofertar,
De repente, no encerramento em Rio Grande, nós fomos lá, eles estavam com o coral. De repente, trazer também um grupinho assim menor, porque às vezes eles não querem participar de apresentações, de sair da cidade, mas querem se reunir ali só para cantar. Ou seja, há muitas ideias para o ano que vem. Assim como o Centro Social da Floresta também, para as crianças, o que nós podemos ofertar de diferente. Pensamos numa oficina de teatro, uma oficina de informática ampliada, buscar os jovens também, né, uma faixa etária ali, o que eles querem, ouvir, o que nós podemos fazer diferente, uma capoeira, um jiu-jitsu, escolinha de futebol e vôlei a gente sabe que tem, né, mas de repente podemos agregar lá. Ou seja, esse olhar para aquelas pessoas que também não estão vindo, que a gente vê assim, a população ela está precisando de ajuda. E principalmente o público que nós trabalhamos lá, que é a criança, adolescente e o idoso, né, é desafiador. Então, nós temos que nos preparar isso para o ano que vem. Oficinas de culinária, de repente, que não ocorreram durante esse ano. Hoje fazem tantas coisas diferentes. Nós estávamos lá com a de bolacha, pão. Talvez não seja só isso, não tivemos interesse. Bom, então nós temos que mudar. Vamos fazer algo diferente, comida congelada, comida fit. Ou seja, a equipe está desafiada a conseguir isso para o ano que vem, né? Eu lembrei aqui dos idosos aí que sofrem golpes na internet, né? Acabam pelo WhatsApp ou pela uma ligação ali. E o Instituto Federal tinha também esse olhar, eu acho tão importante, porque nada abala mais, né, uma estrutura de uma família do que pega no financeiro ou na saúde, né? São as duas áreas ali que são bem sensíveis, né? O Instituto Federal tinha e a informação que eu tive que houve pouca procura, né? Então, nós temos que ver, olha, dentro dos nossos grupos, aí muitos dizem assim, não, eles não têm interesse, mas tanto o jovem, principalmente o idoso, eles precisam daquele incentivo. Preciso. Tipo, aquele pegar no braço, vamos lá, é legal, vamos visitar. É verdade. E aí você vê... Esse grupo dos idosos prioritários, por exemplo, que nós encerramos hoje, há pessoas que chegam de andador, né? Que você precisa ter toda a paciência de deslocar, no sentar. As atividades que você realiza, elas são diferentes, mas tem idosos que durante todo o ano eles vieram. O nosso micro-ônibus ele é adaptado, né, para o transporte, então isso é gratificante você observar isso, que muitas vezes você está cansado, não, hoje eu não vou lá, não vou fazer, e eles aguardam e eles vão. Então, esse olhar que a Secretaria tem que ter para esse público que realmente precisa e principalmente para aqueles que não estão chegando na assistência, né, mas existem. Perfeito. Lia, pode deixar uma mensagem de Natal aí para a nossa audiência. Aqui tem um abraço para você do Rogério e da Marisa Oliveira. Sabemos do teu olhar de empatia e cuidado para com as pessoas. Diz aqui o Rogério e também a Marisa. Né? Isso, obrigada. E agradecer, parabenizar você, Lia. Tem esse jeito tão tranquilo, tão acessível, tão meigo para conversar com as pessoas. Né? É uma pessoa que, se a gente fosse... fazer uma análise de comportamento, você é a pessoa certa no lugar certo, né? Porque você tem um jeito que transmite essa calma, essa leveza, né? E todo problema, por maior que seja, nas suas mãos ele vai tomando, né, um tamanho que a gente consegue resolver. E esse é o papel da assistência social, por isso que o nome diz assistência, né? Tem que assistir, tem que ajudar. Não é dar o alimento na boca, mas é fazer com que as pessoas sintam vontade de viver de novo, né? Exato. De ter a sua própria independência. Então esse é um papel muito nobre, quero parabenizar todas as meninas e os meninos que trabalham lá também na assistência e dizer que uma assistência social de um município, né, do tamanho de Birubá, ela tem um papel fundamental, ela tem assim uma missão muito nobre, né? Que é colocar de volta no convívio do seio da nossa sociedade aquelas pessoas que estão aí às vezes sem um carro para se locomover, para poder sair da onde estão e ir buscar uma política pública, né? O alimento, o acesso, a ajuda, né? Tudo isso
passa por pessoas que têm que ter uma sensibilidade muito grande, né? E os problemas que vocês enfrentam lá, eles devem ser gigantes, assim. A gente não pode, né, Lia? Eu muito pouco sei, assim, dos grandes desafios que vocês têm ali, porque, como você disse, não dá para falar. Não, tem coisas que não São podem ser coisas divulgadas. que são do foro íntimo, muitas vezes, de pessoas, né? É uma menina ou um menino que foi abusado em casa, que tem que ser retirado e não tem para onde ir, né? Cara, são coisas pesadas, assim, Isso. né? Mas vocês conseguem trazer essa leveza, conseguem trazer esse olhar de muita empatia, e isso por si só já legitima, né, cada um que está lá fazendo o seu trabalho. Com certeza. Eu, no início, assim, eu tenho que confessar, muitas vezes cheguei em casa e chorei, né? Imagina, Porque imagina. é como eu disse no início, você vê que aquela família vai levar muito tempo para se estruturar. E muitas vezes não querem, há resistência. Quando, principalmente quando você fala em crianças, que aí você tem que dar aquele atendimento, e isso, a rede, ela é muito importante, realmente. Sim. Que as pessoas estejam preparadas para isso, e como você disse, vá construindo aos poucos. Eu me emocionei quando eu cheguei, quando iniciou o campeonato municipal ali, e eu vi meninas ali de família sendo assistidas, né? Meninas que estão tendo apoio de outras entidades, assim como do Instituto Filhos do Coração também, que eu vi aqueles jovens, aquelas crianças cantando ali, os pais acompanhando. É uma rede, né? Eu sei que muitas entidades agora, os projetos das emendas impositivas, que também todas vão ser atendidas agora, tudo isso como vem ajudar. Nós recebemos agora, essa semana, da Vencitud, a doação de brinquedos também, que eles conseguiram e trouxeram. Ou seja, Ibirubá tem muito disso, e isso não pode se perder, que não se dependa só do poder público. A gente vê muita crítica agora, foi um primeiro ano de gestão, um primeiro ano de adaptação, Sim. que vinha numa política de uma gestão que conseguiu muitos anos, né, estar ali. Nós foi o primeiro ano. Você ainda tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos, você tem que conhecer as realidades. Tem a vantagem que pessoas novas entram e visualizam coisas. Não, gente, isso aqui pode ser diferente, vamos mudar. E é o que aconteceu nesse ano. Só que aos olhos de alguns foi visto como negativo, mas por trás disso existe toda uma construção, toda uma política de gestão que é discutida, né? A nossa gestão, a prefeita, o nosso vice, eles têm uma cobrança muito forte em cima de todos nós, porque eles também querem o resultado. Respondem, né? Eles tiveram uma promessa de campanha, e isso é dito, olha, a promessa de campanha foi essa, nós temos que fazer, porque foi o que as pessoas pediram. Mas, como você disse, é no dia a dia essa construção. Criticar, a crítica ela sempre vai existir, né? Você Eu não lembro vai de um conseguir. episódio, Li, até aqui que aconteceu em Birubá. Chega um cidadão de Cruz Alta aqui, monta um cobertor ali na parada de ônibus, no trevo da Cotribá, né? Daqui a pouco um empresário vai lá, olha, acha aquilo estranho, vai conversar com o cara, diz que o cara está totalmente desassistido, né? Chama para montar uma barraca. Então as coisas acontecem assim, a gente não espera, né? Eu até queria te perguntar, nesse caso, por exemplo, existe o que assistência social tem de compromisso com uma pessoa que vem de fora do município, né? Andando, caminhando, de carona, sei lá como que chega e se instala aqui sem nada. E você tem que entender a realidade deles, né? Para isso que você tem os Outra situação, um casal que veio também, estava numa barraca, né? Nós tivemos um caso de um senhor que veio de Cruz Alta caminhando, e a ideia dele era ir caminhando até Porto Alegre. O que aconteceu no trajeto? É lógico que ele ficou mal, diz que ele estava com os pés todos machucados, caiu no hospital. O hospital já nos procurou. O que você faz? Você vai conversar com a pessoa, não, meu destino é Porto Alegre, então vamos ajudar para que vá, né? Então, você faz um estudo de cada situação, é uma situação. Porque, por exemplo, o casal que estava aqui, eles tinham um aluguel social em Cruz Alta, mas por situações adversas, eles não ficaram lá, não estavam correndo risco, vieram para cá. Então, você tem que adaptar, mas, ao mesmo tempo, nós temos toda a população aqui de Birubá que precisa ser ajudada e assistida. Então, sempre um caso que chega aqui, você tem que analisar o que está acontecendo, por que a pessoa veio. Muitos estão fugindo.
tem famílias, mas não consegue ficar na família, situações que são psicologicamente afetados, é aí que nós falamos que existe o CAPS, que é dentro da saúde, né, que também não deixa de ser um braço da assistência social. É todo um trabalho que tem que ser feito. Vocês têm né? que acabar atendendo. Isso, com certeza. Chegou, está em Chegou vulnerabilidade, até nós, na porta do município que bate. E então, assim, eu não tenho como comparar com a Corsã, né? Eu, sempre quando eu ia para outro município, enxergava um vazamento, alguma coisa, né? Chamava atenção. Hoje já não. Você vai para outras cidades, você vê muita gente nas ruas, né? Muitas pessoas, assim, que uma realidade que nós não conhecemos aqui. Santa Maria, se você for lá, tem pessoas que estão ali na calçada. Eu fui num evento em Santa Maria, tinha uma pessoa dormindo na calçada ali, coisa que nós aqui não temos essa realidade. Imagina. Então, é um município que oferece oportunidades, nós conseguimos ajudar, mas é bem assim, é todo dia, todo dia. E a gente sempre pede assim às pessoas que tenham essa compreensão, que tenham essa paciência. Quando há aquela crítica, olha, fulano foi lá e não recebeu a cesta básica. Gente, algum motivo tem. E nós estamos trabalhando. Você tem o registro da família. Nós temos um sistema que Birubá tem, muitos municípios não tem. Você tem toda a ficha, toda assistência na habitação, auxílio de cestas básicas, outras formas de atendimento, está tudo registrado ali. Então, nós temos o estudo daquela família e vai ser trabalhado da forma que a política de assistência social determina. Sim. Porque a política que ela é estabelecida em Birubá, ela vem de cima, existe uma regra que deve ser seguida, não é o município. Claro, eles têm as próprias leis. O benefício eventual, eu posso colocar alguns regramentos, mas a base toda ela está lá no Sistema Único de Assistência Social, como o SUS. A gente fala no SUS, mas existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E lá tem todo o regramento que devemos seguir. Um CRAS, um CREAS, uma casa de acolhimento, tudo está lá dito quais os profissionais que devem estar vinculados para que ela funcione. Então, não é do próprio município que determina, né? Perfeito. Muito obrigado, Lia Denise Timan, secretária da Assistência Social, Trabalho e Habitação do município de Birubá. Lia, agora sim, a sua mensagem de Natal. Quando nós falamos em Natal, nós não podemos deixar que dizer que isso tudo está envolvido, né? Esse amor, esse carinho, essa empatia, esse atendimento, esse acolhimento às pessoas que nós buscamos ter, tentamos ter durante o ano. Se falhamos, a gente está assim corrigindo e vai corrigir ainda mais, porque o objetivo da assistência é que cada Natal nós tenhamos menos pessoas que precisem de ajuda, menos pessoas que se sintam dependentes de um governo federal ou mesmo um governo municipal. Então, esse é o nosso objetivo. Temos agora, no sábado, nosso Natal em comunidade, né? O tradicional Natal em comunidade, que vai ocorrer na Praça General Osório, onde nós teremos brinquedos infláveis, o cachorro-quente, o refrigerante e um presentinho também. Este ano, inovando também com o picolé para as crianças, que foi um sucesso na feira, né? Legal. E essas fichas elas foram ofertadas na rede estadual, municipal e também na particular. Nós ofertamos essas fichas e aguardamos todos com esse espírito natalino, com esta vontade de agregar com o nosso município, que essa gestão consiga, com o apoio da população, realizar uma boa gestão. Agradecer muito às entidades que estiveram conosco durante o ano, nessa luta, nessa batalha, que foi, sim, a nossa escora, nosso apoio. E, acima de tudo, né, pedir a Deus muita paz, muita harmonia, que as pessoas consigam voltar a conviver em harmonia, como nós sempre tivemos, né? O ser humano precisa disso. Que as pessoas... Neste sábado, fica o convite para que deem aquela parada, visitem a nossa praça, que está maravilhosa. Né? Teremos, então, essa distribuição para as crianças, mas teremos também atrações lá. E, com certeza, será uma tarde muito agradável e que toda a equipe da assistência e também na Prefeitura Municipal estará lá, aguardando. Dia 13? 13, nesse sábado agora. O que vai ter lá, Lia? Vai ter a distribuição dos brinquedos, né, para que as crianças ganharam as fichinhas, o cachorro-quente. Quantas fichas foram esse ano? Elas foram 2.300 fichas. Em comparação com outros anos, mais, menos? Mais. Foi mais. Nós
também nos surpreendeu, né? Mas a gente já estava preparado para isso, né? Que houvesse essa adesão, porque nós buscamos, por exemplo, as crianças do PIN, que são atendidas pelo PIN de 0 a 6 anos, que não estão na escola, né? Nós buscamos essas crianças. Primeira infância melhor. Isso. Teremos também este ano, agora no sábado, dia 13, o início sempre era previsto para as 16 horas, porém, nós vamos iniciar às 15 horas para atender as crianças com autismo, né? Que a gente sabe que os pais, às vezes, têm a dificuldade de ficar em ambientes muito tumultuados e vai ter a fila para o brinquedo. Então, das 15 às 16, a gente reservou esse espaço para eles, que eles possam também aproveitar, e os pais também gostaram muito da ideia, então é uma inovação também que teremos agora. Então inicia às 15 horas para eles e depois a partir das 16 até as 17 as demais crianças daí. Que joia, né? Pensando atendidos, né, à vontade lá para poder experimentar todas as experiências que a administração preparou para eles. Porque muitas vezes deixam de ir, né? Porque é muito cheio de gente, é muito tumultuado, é muito barulhento. Então, nós pedimos a compreensão de todos, né? Que nesse período das 15 às 16, a gente vai dedicar a eles, né? A essas famílias, para que elas se sintam acolhidas. Muito bom. Tá legal. Lia, muito obrigado, um grande abraço e sempre que precisar da gente aqui estamos à disposição. Isso mesmo, muito obrigada. Fechamos então a nossa transmissão ao vivo, Facebook da Rádio Cidade. A partir de agora você pode assistir. Tem um abraço do Cristiano Pinheiro aqui, um abraço para a Lia.